Seja bem-vindo, meu nome é Denver, seja bem-vinda. Vai ser uma sequência de aulas que a gente vai falar sobre finanças pessoais, educação financeira em qualquer época. Gostaria de me apresentar, para vocês terem uma noção que a gente vai abordar, a minha vivência. Então vamos lá. Meu nome é Denver, eu tenho 37 anos, eu sou casado há 6 anos, sou funcionário público desde 2005, cristão desde 2002. A minha formação, eu sou técnico em telecomunicações, graduado em física e especialista em administração pública. Então você pode notar que não se trata de uma pessoa com a vivência na área financeira, na área contábil. Mas tem mais ou menos 15 anos que é uma área que eu tenho tido interesse muito grande e tenho aprendido bastante e vou compartilhar com vocês na sequência de aulas algumas ideias, algumas reflexões que acredito que vão ajudar bastante. O meu interesse maior pela educação financeira ela começou há 15 anos atrás, em 2005, quando eu me mudei para São Paulo para trabalho. E lá eu li um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Isso me ajudou muito a ter uma visão diferente com relação ao dinheiro. Uma visão mais saudável. Não a visão do dinheiro ser algo ruim. Mas como trabalhar isso de uma maneira que seja satisfatória. Né? E no mesmo ano de 2005, ainda em São Paulo, participei de uma conferência lá da Igreja de São Paulo. E os irmãos lá compartilhou uma seguinte frase: o dinheiro não deveria ser um problema para um cristão. Eu achei muito interessante essa frase, não só por um cristão, mas como para qualquer pessoa, né? Mas especialmente para um cristão que tem um acesso muito fácil, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Isso pode acrescentar muito nas nossas vidas, as escrituras também para aprender sobre essa área. Gostaria de ler um pequeno texto que eu deparei no decorrer desses dias e fala o seguinte: quem está desorientado sente-se em crise, e quem se sente em crise deixa de projetar o próprio futuro. Se deixamos de projetar o nosso futuro, alguém projetará para nós. Não em função dos nossos interesses, mas do seu próprio proveito. Achei muito interessante esse texto do Homécio de Masi. Ele fala da questão de a gente ter alguma orientação. Se você não tem uma orientação, você arca com as consequências e chega num plano, num local que você não gostaria de ter chegado. E muitos de nós, ou muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, depararam a chegar num local que não gostariam de chegar. Também tem um autor que eu gosto muito, que é Robert Shineashi. Ele me ajuda a pensar muito sobre algumas crenças limitantes, algumas ideias que a gente cria na nossa mente e elas impossibilitam a gente chegar em algum objetivo. Ele diz assim: quem quer fazer alguma coisa encontra um meio, mas quem não quer fazer nada encontra uma desculpa. Então essa frase dele me ajuda muito a pensar em alternativas. Se eu quero encontrar um meio ou se eu quero arranjar uma desculpa. E na área financeira a gente tende a dar algumas desculpas e gostaria de pontuar algumas crenças limitantes e ajudar a gente a refletir. E a partir delas, eu gostaria que vocês tivessem outras visões. Mas antes de ler essas crenças, gostaria de ler dois provérbios, que está no capítulo 22, 13, e no capítulo 21, 25, que ele mostra um pouco da visão do preguiçoso. A preguiça é uma das características mais interessantes que fala no livro de Provérbios, quando você
associa a parte financeira. Ele normalmente associa o preguiçoso a alguém que colhe frutos que não gostaria, né? Que empobrece, passa dificuldades, se torna escravo. E a gente vai ler essas duas que falam assim, que o preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. Também fala assim, que o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr a mão no trabalho. A gente vê no primeiro provérbio que a aceitação é uma característica no preguiçoso, né? Que ele está naquela situação, está naquele momento, ele entende que está decidido e não vê a perspectiva de mudança, né? No caso, quando ele vê, aqui fala que ele viu um leão lá fora, ele já aceitou a ideia, né? Seria morto na rua. Outro também a gente pode pensar nessa questão de que o preguiçoso ele deseja muito umas coisas. Assim como a gente deseja, a gente tem muitos objetivos, tem muitos sonhos, mas às vezes eles não são associados com a prática. Ele fala que o preguiçoso, ele nunca quer colocar a mão no trabalho. Agora vamos lá nas crenças limitantes. Eu pensei nessas crenças limitantes sendo justificativas ou desculpas que às vezes a gente tem que atrapalha o nosso crescimento. E eu vou focar principalmente na parte financeira. A gente pode pensar Estado civil. Estado civil. Se a pessoa fala, a minha finanças é descontrolada porque minha esposa me atrapalha. Ou porque meu marido gasta muito. No entanto, tem pessoas solteiras que também têm um descontrole financeiro. Então não é o fato de você ser casado ou solteiro que vai determinar se você é uma pessoa educada financeiramente ou não. Isso não é uma crença que não procede. Outra, segunda crença, seria a renda. Se você ganha pouco, você tem que aprender a administrar o pouco. Se você ganha muito, você tem que aprender a administrar o muito. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ganham muito e passam dificuldades financeiras. Enquanto tem pessoas que ganham pouco, conseguem administrar e viver. Então, não é se você ganha muito ou pouco que vai determinar a sua vida financeira. É claro, se você ganha mais, há tendência que você esteja mais tranquilo, mas não é um determinante. Outra crença limitante, a terceira, seria, não aprendi com os meus pais. Então você não aprendeu com seus pais sobre educação financeira. Você não aprendeu, eu não aprendi, a maioria das pessoas à minha volta também não aprenderam. Isso não é um limitador para a questão da educação financeira, de você aprender a lidar com o seu dinheiro, com o que você recebe. Você precisa de aprender. A maioria dos educadores financeiros que eu conheço, que eu li livros sobre educação financeira, eu não lembro de nenhum caso que a pessoa ela recebeu uma educação de casa, né? Sobre como lidar com o dinheiro. Até porque os pais, muitas vezes, eles não tinham condição de planejar, não tinham conhecimento, não tinham informação onde conseguir dados, ou livros, ou mesmo vídeos, na época não existia. Muitos deles viveram numa inflação altíssima que recebia o salário, já tinha que ir para o supermercado gastar. Como é que ele vai aprender sobre planejamento? E como é que ele vai ensinar se ele não sabe? Outra crença limitante é a questão do governo. Responsabilizar o governo por descontrole financeiro seu. O governo pode influenciar nas suas finanças? Sim. Só que você pode reagir e agir de maneira preventiva para cuidar das suas finanças. O principal agente para resolver as suas finanças é você mesmo, não vai ser o governo. Esperar que receber bolsas, auxílios, subsídios, muitas vezes ajudam, mas não é um determinante.
Outra crença limitante é a questão de idade. Alguns pensam que são muito jovens para aprender como lidar com dinheiro. Alguns já se acham muito velhos que não está na hora de aprender. Já passou da hora de aprender. Eu fiquei surpreso quando descobri que a senhora que fez a Mary Kay, que criou a marca Mary Kay, uma marca bem conhecida de cosmético feminino, ela tinha 50 anos. Não era nenhuma adolescente. E ela não deixou uma crença determinante, idade, parar o tempo, né? Ela fez escolhas. Agora, a gente viu 5 crenças limitantes e eu gostaria de falar sobre 3 ciclos financeiros que você pode estar. Você pode estar no ciclo da frustração, da sobrevivência ou da prosperidade. O ciclo da frustração, a gente pode pensar como se fosse a corrida dos ratos, que fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. É como se fosse um hamster que fica naquela rodinha, girando, girando, não sai do lugar. Ele pode correr e continuar naquele meio. Então eu pensei que a frustração seria como se a sua receita fosse menor do que a sua despesa. Ou seja, você vive devendo. Então, possivelmente, tem bastante dívidas, né? O outro aspecto, o outro ciclo seria da sobrevivência. Seria como se a receita fosse exatamente igual à despesa ou com variação muito pequena. O que acontece? Se acontece uma adversidade, uma eventualidade, um acidente, uma doença, vai desestruturar e você corre risco de ir para o ciclo da frustração. E por último, o anseio de muitos, né, é o ciclo da prosperidade. Que quando a receita é igual à despesa, mais investimentos. Aqui a gente vê pessoas aumentando o patrimônio, aumentando a saúde financeira ou diminuindo as dívidas. Então, se acontece uma adversidade, ela tem condição de arcar, tem condição de ter um jogo de cintura, né? Então, é um ciclo que... São 3 ciclos e muitos de nós já sabem de pronto, né? Se está no ciclo da frustração, da sobrevivência ou da prosperidade. E quanto pior o ciclo que você tiver, mais radical vai ter que ser sua mudança e seu interesse de mudança. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas que a gente não pode ser tão aos extremos, né? Se é certo ou errado. A gente tem que tomar muito cuidado que algumas coisas elas podem ser boas no momento e pode ser ruim em outros momentos. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!